Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao estudo do Apocalipse, sobre o tema da escatologia, eu vou agora falar a respeito da sexta trombeta. A sexta trombeta está em Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 13, que diz o seguinte: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, como venho dizendo nesses estudos, o Apocalipse, tenho percebido que ele se caracteriza por uma visão no céu e outra na terra. Então nós só temos que descobrir se o que está sendo descrito é uma visão do céu ou uma visão da terra. Na última mensagem sobre a quinta trombeta, eu me referi mais ao mundo inferior. No caso, abaixo da terra, o Sheol ou Hades ou abismo. Mas aqui nós vemos uma visão inicialmente no céu. Quer ver aqui, Apocalipse 8, 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. E Apocalipse 9:13, vou ler de novo. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, uma visão no céu. Existe um altar de ouro diante de Deus. E esse anjo, então, tocou a sua trombeta. Então, verso 14. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, agora, creio eu agora que essa visão agora é na terra. Aqui é mencionado o rio Eufrates. São mencionados 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates é um dos rios que é mencionado no capítulo 2 de Gênesis, onde diz lá que um rio saía do Éden para regar o jardim. E ele se dividia em 7 braças, ou em 7 correntes. E dá o nome dos rios. E os 4 rios lá do Gênesis 2 é o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Ganges, e sabemos que o rio Ganges é na Índia, o rio Nilo, que é basicamente do Egito, mas envolve a África por ali. E o rio Eufrates, ele atravessa a Turquia, a Síria e o Iraque. A gente já percebe como o jardim do Éden era grande, né? O da Índia até o Egito. E aqui apenas o rio Eufrates é mencionado. E esses 4 anjos que são mencionados aqui, que estão presos junto ao rio Eufrates, tudo indica que é na terra, essa visão é na terra. Agora, eu não consegui me convencer se esses anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates estão naquela mesma categoria dos anjos que eu mencionei antes, na segunda carta de Pedro 2, verso 4, onde fala que os anjos estão presos no Tártaro. E depois em Judas, versículo 6, onde diz que anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram a sua própria habitação, Deus os mantém em prisões eternas para os juízos daquele grande dia. Ou seja, esses anjos de 2 Pedro e de Judas estão no mundo inferior, presos, creio eu, no mundo abaixo da terra. Agora,
Esses 4 anjos que são mencionados aqui, que estão presos junto ao grande rio Eufrates, eu realmente não sei se eles estão presos junto ao rio Eufrates, mas é no mundo inferior, debaixo da terra, ou se é na terra mesmo, né? Um outro tipo de prisão, naturalmente invisível, mas eu vou deixar esse detalhe para lá e vamos nos concentrar na figura desses 4 anjos. E diz aí que esses 4 anjos que estavam presos, a ordem solta os 4 anjos, é uma ordem para que eles sejam soltos. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, a terça parte dos homens, essa é a missão deles, matarem. E creio eu que a humanidade hoje já se aproxima de 8 bilhões de pessoas no mundo. Um terço dá mais ou menos aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de pessoas. A missão desses 4 anjos é matar essa quantidade de pessoas. É muita gente. E aí, de repente, me ocorreu que esses 4 anjos que aparecem aqui estão presos junto ao grande rio Eufrates e que serão soltos para executarem essa missão. Eles são muito semelhantes aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí eu vou recuar um pouco aqui para Apocalipse 6, que fala de 4 cavalos e 4 cavaleiros. Até cheguei a me perguntar, será que esses 4 anjos que são mencionados no capítulo 9 não são os mesmos 4 cavaleiros do Apocalipse? Acredito que não, mas há uma semelhança. Eu vou mostrar aqui para vocês em Apocalipse 6, 2, e vai falar do primeiro cavaleiro. Diz aqui: e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, ou vencendo e para vencer, como algumas traduções trazem. Mas é um cavalo branco, né? Eu entendo hoje que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Aqui dá início, né, ao início de uma sequência de fatos com o aparecimento desse cavaleiro no cavalo branco, porque se você for olhar em Apocalipse 19, Jesus vai descer do céu num cavalo branco, e a multidão de anjos que vem com ele são todos montados em cavalos brancos também. Então, como o anticristo vai tentar simular a vinda de Jesus, ele se manifestará num cavalo branco, se podemos tomar literalmente essa expressão. Então, o primeiro cavaleiro de Apocalipse 6 é o anticristo. Aí vem o segundo cavaleiro. Verso 4, Apocalipse 6, 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui nos chama a atenção o fato de que é um cavalo vermelho. Essa questão da cor, ela tem um simbolismo, tem alguma importância, tem muita importância na verdade. Não podemos dogmatizar, mas a cor vermelha, ela se destaca muito no livro de Apocalipse. E esse segundo cavaleiro aqui, que na verdade está montado num cavalo vermelho, ele se caracteriza pela espada, né? Foi-lhe dada uma grande espada. O sentido de espada é guerra, principalmente guerra, morte, mas principalmente guerra, né? É matar gente. Então esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele vai cumprir essa missão. Aí vem aqui o terceiro cavaleiro. Verso 5, Apocalipse 6, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Então aqui é um cavalo preto, e alguém que estava sentado sobre esse cavalo tinha uma balança na mão. E naturalmente aqui representa fome, né? Fome, porque essa sequência de juízos é muito comum no Antigo Testamento, nos profetas, onde Deus ameaça seguidamente Israel, na medida que Israel desobedece a Deus, pratica idolatria, quebra a aliança. Então Deus diz visitá-los com esses 3 juízos.
a espada para matar, a fome, a peste e algumas vezes os animais da terra, ou as feras da terra. Então vemos essa mesma sequência aqui. E então esse terceiro cavaleiro é a fome. Né? Aí diz aí, verso 6. Ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, creio que é fome esse. Então ele vai matar. O anticristo naturalmente saiu vencendo para vencer. Eu acredito que ele vai matar de alguma maneira, mas a espada do segundo cavaleiro, do cavalo vermelho, é para matar através da guerra e outras maneiras também. Aqui é para matar de fome, né? E a missão deles é matar desses cavaleiros aqui. E aí vem o quarto cavaleiro, verso 8. Olhei, e eis um cavalo amarelo. Hoje já se sabe que esse cavalo, na verdade, não é amarelo, é verde, porque a palavra no grego é cloros, né? Cloros, de clorofila. Então, é um cavalo verde. Só que é um verde, assim, da cor de capim queimado pelo sol. O capim naturalmente é verde, mas à medida que ele é queimado pelo sol, ele fica amarelado. Então, é um verde amarelado. Mas, naturalmente, a palavra é verde. É estranho um cavalo verde, mas é a palavra que está aqui. Aí diz aí: e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Aqui o inferno é Hades, que tanto significa um lugar como o príncipe. Creio eu que o Hades é um príncipe que governa esse lugar. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. A mesma sequência que aparece repetidamente no Antigo Testamento, Deus trazendo juízo para castigar, principalmente Israel, quando se rebela contra Deus. Então, a diferença desses 4 cavaleiros aqui, para o capítulo 9 de Apocalipse, que ali tem 4 anjos que vão ser soltos para matar 1/3 das pessoas, e eu já disse que é 2 bilhões e 700 milhões de pessoas. Aqui neste caso é para matar a 4ª parte da terra. Esses 4 cavaleiros, então, a missão deles é matar a 4ª parte da terra. É 1/4. 1/4 é aproximadamente 2 bilhões de pessoas, o que também é muita gente, mas essa diferença de quantidade de pessoas a serem mortas entre os 4 cavaleiros e os 4 anjos de Apocalipse, capítulo 9, me faz pensar que são diferentes. Com certeza são diferentes, não são os mesmos. Então, vamos voltar para Apocalipse 9, a 6ª trombeta. Esses 4 anjos são soltos. Só que esses 4 anjos, eles são tipo comandante de exército, né? Eles são comandante de exército, porque vai dizer aqui no verso 16 que o número do exército de cavaleiros é 200 milhões, né? Diz aí. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Então, na verdade, o exército todo, aqui está no plural, o número dos exércitos, creio que então eram 4 exércitos, porque os 4 anjos eram 4 comandantes que estavam presos ali. E então cada um desses anjos comandava um exército de 50 milhões de pessoas. Então, 4 exércitos totalizando 200 milhões de pessoas. Quase que a população inteira do Brasil. Então, era muito anjo. E aqui eles eram cavaleiros, né? E o número dos exércitos dos cavaleiros, então eram cavaleiros. Enquanto se a gente observar que os gafanhotos do início do capítulo 9 de Apocalipse, eles eram gafanhotos e eles não eram montados por ninguém, eles mesmos só atormentavam as pessoas com um poder semelhante ao dos escorpiões, mas não matavam pessoas, só atormentavam por 5 meses. Só que esses aqui agora, esses 200 milhões de cavaleiros comandados por esses 4 anjos, a missão deles agora é matar. Não é mais só atormentar, mas matar 1/3 dos seres humanos. É muita gente. E aí, vai mostrar aqui o seguinte, que esses cavaleiros aqui estão montados sobre cavalos, né? Vamos ver aqui. E eu vi assim os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões. Então, como eu disse na outra mensagem,
esses seres não são do nosso mundo, não são deste mundo. Nós não os conhecemos, não estamos familiarizados com eles. Por isso que o Apocalipse faz a comparação, né? Eles eram como e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões. Então, era um cavalo diferente, tinham cabeça como cabeça de leões. E das suas bocas saía fogo, fumo e enxofre. Então, temos que chamar atenção para esse fato aí, porque enquanto que aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, Apocalipse 6, eles iriam matar as pessoas com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra, estes aqui, eles vão matar com o fogo, com a fumaça e com o enxofre que sai da boca dos cavalos. Ele aqui agora é para matar, né? E aí diz aí, por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Parece uma coisa semelhante à destruição de Sodoma e Gomorra, né? Diz lá no texto de Gênesis 19 que Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre as cidades da planície e elas foram destruídas. E aqui está dizendo, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Na sua boca e nas suas caudas. Porque as suas caudas são semelhantes a serpentes. Aqui acrescenta mais. Enquanto que lá aqueles gafanhotos do início do capítulo 9, eles tinham caudas como de escorpiões, né? E eles então, eles ferravam as pessoas com as suas caudas, com o ferrão que havia lá, inoculavam veneno para atormentar as pessoas como os escorpiões, mas não matavam. E esses cavalos aqui, eu acho interessante que quem mata aqui são os cavalos, não são os cavaleiros. Estão montados por cavaleiros, mas os cavalos é que matam. E aí, as caudas desses cavalos aqui, o poder dos cavalos está na sua boca. Então, eles matam as pessoas através da sua boca, onde sai fogo, fumaça e enxofre. E através das suas caudas também. Porque as suas caudas são semelhantes a serpentes. E têm cabeças e com elas danificam. Então veja só esse tipo de ser que está aí, que foi solto, né, que foram soltos. As caudas são como cabeça de serpente, naturalmente venenosas, e ao morder as pessoas ou picar as pessoas morrerão. Então, essa terrível visão que o João está vendo aí. E é realmente uma mensagem assim amedrontadora, né? E é difícil porque são coisas boas, mas quando Deus nos revela isso na sua palavra, dizendo o que irá acontecer e o que está escrito terá cumprimento, como Jesus disse, ele nos avisa antecipadamente para nos prepararmos para enfrentar esse tempo. E aí, como nós vimos lá no capítulo 9, no início do capítulo, sobre aqueles gafanhotos, eles só não podiam tocar nas pessoas que tivessem o selo de Deus na sua fronte. Agora, nesse caso aqui, o texto indica que toda essa violência, essa mortandade, né, quase que dizer genocídio, só que eu creio que é por ordem de Deus, né? Porque a ordem que está lá do trono de Deus solta os 4 anjos que estão preparados para aquele dia, hora, mês e ano. E o objetivo de Deus é que o ser humano se arrependa. Então, mais uma vez, vou citar aqui o verso 20 de Apocalipse 9, que diz assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, ou das obras das suas mãos, para adorarem os demônios. É a questão da adoração, né? Uma coisa dá uma importância à adoração. Os seres humanos, naturalmente, adoram demônios, muitos adoram demônios. Até o povo de Israel no Antigo Testamento, que tinha uma aliança com Deus, que recebia as leis de Deus, que Deus se manifestava no meio deles, muitas vezes chegou a adorar demônios. E aqui Deus está dizendo que eles deveriam se arrepender para não adorar demônios. Adorar só a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Só tem 2 pessoas que devem ser adoradas. Deus, o Pai, e o seu Filho Jesus Cristo. E aí diz aqui, não adorar os demônios e os ídolos. São 2 coisas. Os demônios são seres espirituais e eles
não têm corpos, por isso que eles se incorporam nas pessoas, até nos animais. No caso dos evangelhos, aqueles demônios se incorporaram naqueles porcos. Jesus autorizou e os porcos cometeram suicídio, se lançando nas águas ali do mar, da Galileia. Então, os ídolos são a representação física dos demônios. Aí no caso aqui ele diz, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Os ídolos mudos, né? Então Satanás faz os seres humanos de idiota e os induz a adorar ídolos mudos. Todo o Antigo Testamento condena tanto essa prática. Creio até que o pecado mais grave que o Antigo Testamento apresenta para o povo de Israel é a idolatria, né? Deixar de adorar o verdadeiro Deus para adorar ídolos mudos, naturalmente, e os demônios estão por trás disso para receber a adoração. Foi por isso que Satanás falou para Jesus, ao mostrar todos os reinos do mundo, disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus recusou. Não somente a questão da adoração, e que toda essa mortandade, essa carnificina, ela acontecerá para induzir os homens a se arrependerem. Mas não somente a questão da adoração, né? Que primeiro e segundo mandamento do decálogo, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma, e por aí vai. Mas também, como diz aqui o verso 21, e não se arrependeram dos seus homicídios. Dos seus homicídios. Sexto mandamento, não matarás. Nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. Sétimo mandamento, não adulterarás. Nem das suas ladroices. Oitavo mandamento, não furtarás. E aí, naturalmente está implícito aí os 10 mandamentos e tudo aquilo realmente que é correto diante de Deus. Então, como a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba, em Gálatas capítulo 6, é algo da maior seriedade, porque ao ignorar deliberadamente as ordens de Deus, né, até mesmo a oferta do amor de Deus, sabemos que o Evangelho é uma oferta do amor de Deus, que Jesus morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue para nos livrar da condenação eterna, a fim de que nós pudéssemos voltar ao convívio com Deus, voltar a ter comunhão com Deus e andar em obediência a Deus, naturalmente com a ajuda do Espírito Santo. E na medida em que os homens recusam essa oferta de Deus, né, Paulo diz em Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na medida em que o ser humano recusa o amor de Deus, apesar de toda a demonstração que Deus já deu, ele corre o risco de incorrer nesses juízos que estão aqui registrados em Apocalipse. É coisa terrível, não é pouca gente que vai morrer, mas o texto sagrado diz que apesar de tudo, apesar da mortandade, do morticínio, os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas práticas. Então convém que nós, advertidos por isso que irá acontecer, nós possamos escapar, né? Pedro diz lá para os judeus, salvai-vos desta geração perversa, através de Jesus. Então, Deus nos avisa com antecedência, tipo assim, como o ditado popular diz, né? Quem avisa, amigo é. Para que nós possamos escapar disso que vai acontecer. E nós não ficarmos com medo, né? A gente podia dizer, não, mas esse texto eu não quero nem ler, que eu não quero nem saber, porque me dá medo. É só que isso vai acontecer. Então não adianta ignorar, mas sim se preparar através da oferta do Evangelho, do amor de Deus, de Jesus Cristo, porque o mundo em que nós vivemos que tem coisas terríveis. Esses 4 anjos que provavelmente ainda estão presos junto ao grande rio Eufrates, não sei onde eles estão presos, é junto ao rio Eufrates, a localização geográfica é fácil de nós saber onde é que é o rio Eufrates, mas não sabemos de que maneira eles estão presos. Existem realidades invisíveis aos nossos olhos humanos, mas são realidades que a própria Escritura ela nos revela. Esses 4 anjos vão ser soltos e eles vão fazer essa carnificina. Então,
convém nos preparar para, ou então ignorar, né? Dizer, isso aí é conto da carochinha, isso é uma lenda, são mitos que a Bíblia fala e coisa e tal. Não é verdade. Deus está avisando porque irá acontecer mesmo. Então se tenha por bem avisado. E eu gostaria de falar uma coisa boa, né? Tipo assim, né? Você vai ser bem sucedido, você vai vencer, Deus te ama tanto com amor incondicional e tal. Porém, não podemos esquecer que além de Deus ser amor, Deus também é justo, né? Então essa reflexão fica aí. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.